Nesse vídeo analisaremos o problema da reta tangente, um dos problemas mais fundamentais associados ao cálculo, relacionado com o movimento planetário e o movimento da queda livre dos objetos aqui sobre o nosso planeta. Se observarem no centro da imagem está Sir Isaac Newton, cuja explicação do fenômeno celeste associa-se com o fenômeno terrestre, terrenal. Mas para aquilo poderíamos imaginar o seguinte: um catavento, cujo movimento registra-se nessa imagem. A imagem tem um lapso de captura e, portanto, o movimento do catavento registra-se um pouco apagado. Mas à medida que a câmera se torna mais sensível, poderíamos diminuir o tempo de obturação de uma 1/10 parte do segundo, uma 50ª, 200 e uma 800ª parte do segundo. Só que nesse último caso, observaria-se a imagem muito bem o seu movimento, só que aparentemente estático. Estaria se movimentando exatamente esse catavento. Como poder analisar o comportamento limite, justamente quando o tempo de análise é tendendo a zero? Para aquilo, poderíamos analisar principalmente a taxa de variação entre variáveis. Entre variáveis, o mais simples possível, a nosso dia a dia, seria a posição e tempo, lapso, pois ambas variáveis, em nosso contexto cotidiano, poderíamos vinculá-las ao deslocamento em nossos carros, nossas bicicletas, ou caminhar, ou simplesmente ir no ônibus, cuja velocidade seja uma constante, ou seja, que 60 km por hora é a maneira que existe para poder relacionar a posição de um objeto em um determinado instante. E se conhecemos se essa velocidade for uma constante, e na hora de fazermos a pergunta qual deveria ser a distância que esse veículo tenha percorrido, não no lapso de 1 hora, mas em meia hora, a resposta é bastante intuitiva, em virtude que a relação das variáveis estão através de uma constante, nesse caso 60 km por hora, a resposta será 30 km de deslocamento do veículo que desloca-se a essa velocidade constante. Portanto, poderíamos expressar o deslocamento para qualquer outro instante, para qualquer outro lapso, mediante a multiplicação da informação conhecida que relaciona ambas variáveis, espaço com tempo, deslocamento com lapso. Se o lapso aumentar, se o lapso diminuir, o deslocamento acompanhará a mesma informação de acréscimo ou de diminuição. Sin embargo, para nosso dia a dia, a velocidade não é uma constante. Os veículos mudam sua velocidade em toda a sua viagem. Até uma pessoa caminhando deverá parar e posteriormente continuar o seu movimento. Mas houve há muito tempo um físico, astrônomo, filósofo e engenheiro italiano, Galileo Galilei, quem foi a primeira pessoa na história em calcular o valor experimental da aceleração dos objetos em queda livre, da aceleração gravitacional, mediante um experimento bastante astuto, sem o uso de relógios, mas pelo menos com um plano inclinado, observou que havia uma proporcionalidade entre a distância percorrida para diferentes instantes desse objeto, aumentando proporcionalmente o quadrado do tempo gasto até chegar a essa posição, ou seja, que haveria um acréscimo que não seja linear. A velocidade não será uma constante, mas a sua variação em relação ao tempo poderá ser. E com base aos estudos realizados por Galileo Galilei, sabe-se hoje em dia que os objetos em queda livre aceleram para baixo a uma taxa constante de 9,8 metros por segundo ao quadrado e, portanto, poderia prever-se a sua posição posterior, dado um instante inicial e dado um instante subsequente. Nesse caso, alguma distância que essa bola de basquete percorrerá, se fosse no primeiro segundo, no segundo segundo ou qualquer outro instante posterior. Poderíamos resumir, para fins práticos e didáticos da explicação de hoje, a altura desse objeto em relação ao tempo ao quadrado, introduzindo as unidades e deixando-as por enquanto sem escrita, a metade 9,8, 4,9 e, portanto, qual será a sua posição no instante de 5 segundos. Poderíamos substituir essa informação em 4,9 vezes 5 ao quadrado igual a 25, equivalente a uma posição vertical de 112,5 metros. E se analisássemos um instante subsequente de 6 segundos, a sua posição vertical seria de 176,4 metros. Ou seja, que nesse caso, um deslocamento de
equivalente 53,9 metros, do instante 5 para o instante 6, será observado e tendo presente que somente houve uma variação de um lapso equivalente a um segundo, a uma diferença de um segundo entre um instante ao outro. Portanto, poderíamos definir a distância percorrida em relação ao seu tempo como sendo a velocidade média e, nesse caso, a razão de 53,9 por um segundo forneceria 53,9 metros por segundo, que, em média, esse objeto em queda livre percorreu desde a sua posição de 112,5 até 176,4, mas em média, um comportamento que talvez não seja reproduzível na realidade ou fidedigno da própria realidade, talvez seja um pouco diferente. E para poder analisar esse comportamento um pouco diferente, o que aconteceria se, em vez do instante 5 ao instante 6, cujo deslocamento já calculado anteriormente e cuja velocidade média obtida anteriormente, não variasse do instante 5 ao instante 6, senão do 5 ao 5,5. Nesse caso, o deslocamento vertical será um pouco menor, mas o tempo é menor. A razão entre essas duas informações, mais uma vez, podemos expressá-la como sendo a velocidade média, metros por segundo. E se fosse uma décima parte, de 5 a 5,1, nesse caso, um deslocamento cada vez menor, e observaria-se que a velocidade média agora parece ser um valor um pouco menor. Se fosse uma centésima parte, um deslocamento de centímetros, quase 50 centímetros, no lapso de uma centésima de segundo, a sua velocidade média de 49,049. Se fosse uma milésima de segundo, um deslocamento de quase 5 centímetros, ou seja, uma velocidade média a 49,0. E, ainda assim, se fosse menor ainda, uma 10 milésima parte, observaria-se que sua velocidade média tenderia a algum valor constante. Como assim? Por que tenderia a essa informação 49,00 e poderia variar? Quão menor deveria ser esse lapso para ter alguma informação constante? Para responder essa pergunta, poderíamos analisá-lo um pouco diferente. Se o tempo for cada vez menor, o tempo de análise do comportamento da altura em relação ao tempo for cada vez ínfimo, minúsculo e diminuto, tenderia-se a ter, portanto, um comportamento instantâneo da sua velocidade. Qual será o seu deslocamento realizado em relação ao tempo, fornecendo a velocidade que nesse instante particular de 5 segundos, após ter iniciado seu movimento, terá, ou seja, de 49 metros por segundo, se pudéssemos analisá-lo num lapso cada vez menor. Mas isso o que significa para as funções? Pois uma função se poderia expressar graficamente, uma função como essa daqui, y em relação a x, ou a função f de x, cuja variável é x, como determinar o comportamento sobre um dado ponto da função. Para aquilo deveríamos analisar o que há de variar da função com um dado ponto vizinho. E nesse caso, traçar um comportamento médio significaria representar uma reta secante entre ambos pontos, uma reta que passa pelo ponto vizinho e pelo ponto em questão de análise. A palavra secante vem do latim, que significa secare, que faz noção a sectus, a seccionar, secciones, ou no antigo português a secção, que hoje em dia chama-se simplesmente de seção, COC, dividir uma partição de algo. Nesse caso, a reta secante corta o gráfico, mas atravessa o próprio gráfico. A pergunta é: qual será a inclinação da reta secante associada ao comportamento do ponto em relação a um ponto vizinho? E para responder essa pergunta, o ponto vizinho poderíamos denotá-lo mediante uma posição x0, da variável x, e o ponto vizinho a um delta de x. Portanto, a função no ponto vizinho seria x0 mais delta de x, representada com a coloração verde. A inclinação da reta secante, portanto, definiria-se como a taxa de variação da imagem da função, o valor ao longo do eixo y, em relação ao deslocamento ou a diferença entre ambos pontos no eixo x. Dessa forma, teríamos como poder representar a inclinação da reta secante se conhecemos essas duas informações.
sendo expressa com as colorações para fazê-la mais deduzível, no ponto vizinho em relação ao ponto em questão, o valor da função, dividido pela diferença entre o argumento do ponto vizinho em relação ao ponto em questão. Mas quando se faz essa escrita, poderemos simplificar o ponto em questão e, dessa forma, denotar a inclinação da reta secante como sendo a variação dos argumentos da função, ou do valor da função no ponto vizinho em relação ao próprio ponto, dividido pela largura ou pela diferença da variável entre esses dois pontos em questão. Mas quando se faz isso, temos a noção da reta secante, uma reta que não necessariamente é o comportamento próprio da função em dito ponto, porque um ponto vizinho poderia estar muito distante, como muito próximo, e muito próximo significa fazer uma variação de delta de x cada vez menor. Poderíamos reduzir o espaçamento de tal forma que delta de x seja cada vez menor, ou menor ainda nessa representação, e dessa forma ir aproximando o ponto vizinho que visualmente estava à direita para a esquerda, ou seja, tentar reduzir o espaçamento do ponto vizinho ou a variação delta de x com o próprio ponto em questão e analisar qual seria o comportamento da função. Visualmente vemos que é um comportamento crescente, mas quanto cresce a função em dito ponto x0? E para responder essa pergunta também poderíamos analisar completamente válida a situação quando o ponto vizinho for pela esquerda, um ponto prévio, um ponto anterior ao ponto x0 em questão. Aproximando o ponto pela esquerda, veríamos que algo similar acontece à situação anterior. A inclinação da reta secante torna-se quase que raspando a própria função. Mas se juntamos ambas noções, um ponto vizinho, tanto à esquerda como à direita, aproximando-os à função, veríamos que tenderiam aparentemente a ser a mesma reta, mas se esse delta de x fosse cada vez menor, tendendo a zero, que classe de informação obtém-se da própria função? Como poder expressar essa reta que aparentemente juntou-se com a outra em uma só? E essa reta é o que se conhece como a inclinação da reta tangente ou a reta tangente, cuja inclinação denota-se mediante a variação muito pequena da inclinação da reta secante em um dado ponto da função, nesse caso o ponto x0. Se sua variação, se a análise se faz com um ponto muito vizinho, muito próximo de si, a inclinação da reta secante transformaria-se em uma reta tangente. E vale a pena mencionar que a palavra tangente vem do latim tangentis, tangentums, que significa tato e que significa tocar. Passa tocando a função, mas não atravessando-a e dividindo-a por dois, como o caso da reta secante, seccionando-a. Para analisar um caso bem particular e essas noções da reta secante e tangente, principalmente com uma função bem conhecida, uma parábola, vamos a calcular a inclinação da reta secante para o ponto x igual a 2 da função g de x, expressa mediante o polinômio 3x² menos 5, ou seja, que começa quando x igual a 0 é equivalente a menos 5, para esse ponto, x igual a 2. Se a variação com os pontos vizinhos fosse de meio ponto, de uma centésima ou uma 10 milésima parte da variável x. E para começar com essa descrição, poderíamos analisar principalmente o limite pela esquerda e expresso simplesmente com esse sinal negativo para fazer alusão que seja um ponto prévio, ou seja, a função sobre o ponto x0 menos a função, o seu valor sobre um ponto anterior em relação à diferença entre as variáveis de ditos pontos, entre os valores de ditos pontos. Podemos simplificar o ponto x0 no denominador e, portanto, negativo com negativo tornará-se positivo e, a seguir, avaliar a própria função g de x no ponto x0, mas no ponto x0 resulta fácil de avaliá-la, seria 3x² menos 5, enquanto no ponto prévio, deveríamos abrir o binômio ao quadrado perfeito. Seria 3 com o valor x², 3 com o valor delta de x²,
E 2 vezes 3, negativo, por ser negativo, x delta de x, e, portanto, finalizando com menos 5, o valor da própria constante que tem a função. Quando fazemos essa escrita, poderíamos simplificar as potências e justamente o termo que tem x ao quadrado, com essa diferença, e 5 negativo e esse negativo com esse menos 5 tornaria-se também positivo, simplificando, obtendo simplesmente esses dois termos. Esses dois termos que têm um fator em comum, tem o delta de x, poderíamos organizá-lo bem na frente, na ordem, na sequência, aumentando a sua potência, com um sinal negativo tornaria-se positivo, e o 3x delta de x ao quadrado com sinal negativo, dessa forma. Simplificando delta de x e cortando uma potência do delta de x ao quadrado, teríamos que a inclinação da reta secante depende do valor de x, 0, em questão do ponto 2, e do valor da variação da variável, ou do delta da variável, delta de x. Isso para a inclinação pela esquerda. Se for a reta secante para um ponto pela direita, teríamos a mesma variação no denominador para um ponto da direita em relação ao ponto em questão. A principal diferença é quão espaçado está, mas o seu argumento na parte superior para a função avaliada no ponto posterior ou no ponto vizinho posterior seria o binômio quadrado perfeito, 3 vezes x0 ao quadrado, o segundo elemento ao quadrado delta de x ao quadrado vezes 3, e o elemento cruzado vezes 2, e tendo presente o 3, tornaria-se 6, mas nesse caso a soma, menos 5, a constante desse polinômio, menos a função no ponto x0. Dessa maneira, poderíamos simplificar 3x ao quadrado, x0 ao quadrado, e menos 5 com mais 5. Ao final, o denominador continuar a ser o mesmo, e organizando os termos na ordem crescente em relação a delta de x, teríamos na escrita e posteriormente a simplificação delta de x com delta de x a sua segunda potência, ou seja, que a inclinação da reta secante pela direita difere um pouco da reta secante pela esquerda, mas essa diferença é simplesmente um sinal relacionado a um termo, 3 vezes o delta de x. Agora, se fôssemos a compará-lo, se fôssemos a realizar uma comparativa entre a inclinação da reta secante para os diferentes valores de delta de x, para essa função, respectivamente, no ponto x igual a 2. Nesse caso, quando delta de x valer o meio, pela esquerda e pela direita, são valores próximos da inclinação da reta secante. Quando vale uma centésima parte, 11,97 e 12,03. Ainda mais próximos, e quando vale uma 10ª parte, poderíamos dizer que tem algum valor em comum. Esse valor visualmente seria 12, mas como sabe-se com certeza que é 12 a inclinação? Pois justamente a reta tangente obtém-se justamente quando a inclinação da reta secante, a sua variação for equivalente, tendendo a 0, muito pequena. E se delta de x for um valor cada vez menor, tenderia a ser 0. O restante seria um termo associado ao ponto em questão, x0 vezes 6, e como x0 vale 2, a inclinação da reta tangente é equivalente a 12. Ou seja, que o comportamento instantâneo da função sobre o ponto x igual a 2 para essa função parabólica expressa um crescimento que instantaneamente está a 12 unidades em relação ao eixo x. Um crescimento íngreme, um crescimento que aumenta. Se me faço entender com essa explicação, nós veremos em outro vídeo.